Boa noite, gente. Olha, é um prazer estar aqui mais uma vez, reunidos aqui para a gente estudar o Livro dos Espíritos, que é o nosso primeiro, a primeira obra de Kardec, né, com cunho filosófico, e faz parte da codificação do nosso Consolador Prometido. A gente sempre faz essa lembrança, né? O Livro dos Espíritos se divide em 4 partes. A primeira parte é a parte mais científica e filosófica, que é complementada com a Gênese, também de Kardec, onde ele amplia e aprofunda os conhecimentos que ele traz aqui no Livro dos Espíritos. A gente pode ver na apresentação, esses itens, esses temas são tratados da questão 1 até a questão 75A. A parte 2, ela trata do mundo dos espíritos, o mundo espírita, e é complementada dentro da doutrina com o Livro dos Médiuns, né, onde o Kardec trata da mediunidade e das duas esferas, do contato entre essas duas esferas, a esfera desses dois planos da vida. Ela é abordada, discutida entre as questões 76 até 613. A parte 3, que trata das leis morais, ela é complementada e aprofundada por Kardec pela espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo. E esses temas são abordados entre as questões 614 a 919. Por fim, a parte 4, que trata das penas e gozos futuros, e é complementada, né, a discussão que é trazida aqui no Livro dos Espíritos, é complementada no livro Céu e o Inferno, onde esse tema, essas questões são tratadas nas perguntas 920 a 1019. Bom, aproveitando essa energia aí, concentrados no nosso trabalho de hoje, nós agora escutaremos, né, os esclarecimentos e as considerações trazidas pelo Sérgio, que vai discutir as questões 129 e 130, e em seguida o Paulo vai abordar a questão 131. Né, que fiquemos em paz e possamos estar com a mente aberta para os conhecimentos que nos serão passados por esses dois queridos irmãos. Tá? É isso, Sérgio, agora é com você. Boa noite a todos. Boa noite. Que o Senhor Jesus esteja sempre conosco, é um prazer estar aqui. Boa noite, Sérgio. Boa noite, mais uma vez, para estudarmos o Livro dos Espíritos. E nós hoje vamos tratar de um tema extremamente interessante que tem o título de Anjos e Demônios. E eu começo, então, pela pergunta 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos? Pergunta a Kardec. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos? E aí os espíritos respondem: não. São espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. A palavra anjo esclarece uma nota, provavelmente de Kardec. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres bons e maus que não pertencem à humanidade. Diz o bom anjo e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas. E nesse caso, ele não é sinônimo de espírito ou de gênio. Aliás, nesse caso, ele é um sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui na sua boa significação. Então, nesta questão, e neste parágrafo, nesta observação que é feita, tem o objetivo de esclarecer como nós usamos a palavra. Então, eles quiseram
os nossos amigos espirituais, aceitando as nominações que nós damos, quiseram esclarecer que, quando lançamos mão da expressão, ou das expressões anjos, arcanjos, serafins, nós estamos nos referindo a seres que não pertencem à humanidade. Nós estamos nos referindo dessa forma. E a eles nós damos essa conotação de serem bons ou maus. É um mau anjo, é um bom anjo, ou então fulano é um anjo, né? Sempre neste sentido, é uma significação positiva, e que eles informam que passam a usá-la desta maneira. Quando se referirem a anjos, arcanjos e serafins, estarão tomando esta palavra pela sua boa significação. Então, eles esclarecem aqui, aproveitam para esclarecer, que não há nenhum espírito especial, não há uma diferenciação. Esse não, ele é retumbante. A resposta é não. Eles são espíritos puros, do seu mais alto grau na escala, reunindo as perfeições, e na pergunta, questão 129, vai esclarecer que passaram pelo aprendizado para chegarem até lá. Então, o mais importante que se pode retirar desta questão é que não há privilégios, não há grupos diferenciados com caminhadas distintas, né, com benefícios. Não existe isso. Todos nós vamos passar pelos caminhos que nos são traçados para o nosso aprendizado, partindo do conceito de que temos um livre-arbítrio para alcançarmos o conhecimento necessário. Como ele diz que estão alcançando, no caso aqui ele diz que alcançaram, são espíritos puros, os anjos, arcanjos e serafins, mas que, com certeza, eu repito, continuam na sua jornada de ajuda e de aprendizado. A questão 129, os anjos também percorreram todos os graus? Então, é aquilo que eu já tinha antecipado. A resposta é, percorreram todos, mas, como já dissemos, e eles gostam de frisar isso, é necessário que seja frisado, uns aceitaram a sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa, outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Então, são aqueles desvios de caminho, os atalhos que eventualmente pegamos, as escolhas que nós fazemos, o uso do livre-arbítrio, que vão definir o nosso tempo de jornada para o nosso processo evolutivo. Agora, não há benesses para uns que não sejam também divididas com os outros. Ou seja, a boa vontade do sagrado, a boa vontade de Deus, os 2 passos que damos para o sagrado e os 10 que eles dão em nossa direção, é para todos. Não há ninguém que seja beneficiado ou seja protegido. Essas 2 questões, elas vão fixar-se nisso. Elas vão dizer a nós que depende de nós, depende da nossa caminhada, das nossas escolhas, da nossa boa vontade, né? Do nosso desejo de evoluir, do nosso desejo de caminhar, é que dirão todas essas questões, ou esses aspectos, é que dirão quanto tempo demoraremos no nosso processo evolutivo. Quanto tempo que eu quero dizer, ele é ad eterno, quanto tempo demoraremos para irmos melhorando. Me lembrando da minha época de palestra lá na Ramatiz, em que as palestras eram também
associadas a leituras belíssimas, notadamente do Evangelho e dos livros do Mestre, eu trouxe aqui uma leitura que é de Emmanuel, que se chama No Futuro. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Se nós estamos falando de evolução, nada como esta passagem belíssima de Emmanuel, chamada No Futuro, quando canhões serão convertidos em arados e baionetas repousarão num mundo em que a gente quer armar o outro, onde não haverá mais exatamente o fogo sobre a terra quando se queima as florestas. Então, nós estamos ainda um pouco distantes, mas nós não podemos perder a fé. E é isso que traz essa belíssima página de Emmanuel, chamado No Futuro. Como disse Chico Xavier, eu sempre falo isso, eu acho que Chico poderia dizer para todos nós, 17 que estamos nesta sala, somos boas pessoas no futuro. Muita paz para todos. Só para fazer um suspense. Boa noite, queridos amigos e irmãos, irmãs. Questão 131. Existem demônios no verdadeiro sentido da palavra? Demônio, Satanás, Beuzebu, viraram palavras corriqueiras há bem pouco tempo, trazidas à mídia, à televisão, através de irmãos um tanto quanto equivocados, que queriam culpabilizar esses seres por toda sorte de problemas que existiam na vida das pessoas. Porque é muito mais fácil apontar o dedo para fora e falar: foi o demônio, foi Satanás. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou uma vítima. Eu não tenho responsabilidade. Mas a doutrina espírita vem para clarear o horizonte daqueles que creem nesse tipo de verdade. E a resposta deixa isso muito claro. Os demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, supõem seres essencialmente malfazejos. É acreditar que Deus criou
o ser humano, em sua essência, mal. Sabemos, já estudamos, que Deus nos criou ignorantes. Porque ignoramos certas coisas. E a beleza da vida e a beleza da criação está em podermos ter várias oportunidades para aprender. Aí se mostra o perdão de Deus, ao nos permitir a pluralidade das existências. Continua a espiritualidade. Seriam como todas as coisas, criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não podia ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenados por toda a eternidade. Nós que já estamos aqui, já percorremos todo um caminho em que provavelmente, em algumas vidas, acreditamos nisso, propagamos isso, ensinamos isso. Hoje sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, e que essa doutrina é absolutamente incompatível com a essência divina. Se não são obra de Deus, existiram, portanto, como ele, por toda a eternidade, havendo assim vários poderes soberanos? Claro que não. Deus é único. E isso foi a grande mensagem que Moisés veio trazer para o povo judaico, cristão e islâmico, que viria no futuro. E aqui a espiritualidade de Kardec atentam e chamam a nossa razão. A condição básica de toda doutrina é ser lógica, para ter existência, para ter vida, para ter continuidade. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, peca nessa base essencial. Não há lógica. Ou cremos que Deus é bom e é justo, e cremos na reencarnação, ou vamos crer num Deus como nós, passíveis de erros, de preferências, que dá ao próximo de maneira injusta, não igualitária. Esses somos nós. Esse não é Deus. E o próprio Mestre Jesus, no seu Evangelho, nos fala que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá o que Deus, o nosso Criador, não faz por nós? Vamos no próximo, Itamar? Os homens fizeram, sempre nós, matando a esperança, assassinando a natureza, destruindo o planeta. E eles, esses seres que somos nós, fizeram com os demônios o mesmo que fizeram com os anjos. Deram a eles uma criação injusta para uns e uma graça imerecida para outros. Como num jogo de dados. Da mesma maneira que se tem acreditado em seres perfeitos por toda a eternidade, os anjos, que nosso irmão Sérgio comentou, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Só Deus é perpétuo. Só Deus é eterno. A palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referência
a espíritos impuros, que nós já estudamos na escala espírita, que muitas vezes não são melhores que aqueles que os designam sob esse nome, mas também não são piores. Vamos na próxima, então? E aqui a gente vê como essa doutrina caiu no imaginário, no inconsciente do ser humano, através da arte. O triunfo do gênio da destruição. E esses seres, essas figuras que vemos aí nesse belíssimo quadro, seriam reais? Eles têm essas feições monstruosas? E aí, mais uma vez, a doutrina espírita vem nos esclarecer. André Luiz vem nos esclarecer, através da mediunidade de Chico Xavier, que o nosso perispírito é moldável, é maleável, e ele toma a forma que o nosso pensamento dá. Então, esses irmãos infelizes, acreditando naquilo que contaram, naquilo que disseram, naquilo que alimentam na sua mente, através do seu campo mental e da sua força, modificam a sua forma perispiritual, relembrando as fases da evolução pela qual já passaram. Do reino animal, do reino vegetal, chifres, patas, rabos, unhas, no fenômeno de plasticidade perispiritual, denominado de licantropia, de zootropia. É um movimento do perispírito de volta às formas animais. Vamos no próximo, então? E isso não é privilégio do mundo cristão. O mundo budista nos traz, através do livro tibetano dos mortos, a figura de demônios, de divindades iradas e divindades pacíficas. E o espírito, após a desencarnação do corpo, se debate por 40 dias, 49 dias, no que a doutrina budista chama de bardo, que nós chamamos de erraticidade. Só mudam os nomes. E há uma luta do espírito com essas divindades iradas e essas divindades pacíficas, que representam nada mais, nada menos que a luta da própria consciência. E vence o instinto de retornar à matéria numa nova encarnação, dando cumprimento à lei do karma. E como eles falam, atrai o espírito de volta às portas do ventre, para um novo renascimento. Vamos lá, Itamar, na próxima? Olha aí, mais demônios. E foi isso que Dante Alighieri viu. Isso que eu ia falar. Quando realmente esteve no inferno, que nós espíritas chamamos de abismos, umbrais. Só damos outros nomes. E viu essas criaturas que nada mais eram do que espíritos humanos com seu perispírito deformado, pela predestinação no mal, na ignorância, na insensatez. Vamos no próximo, então?
E o que é demônio? Segundo o cristianismo, é um anjo que se rebelou contra Deus e que passou a lutar pela perdição da humanidade. Isso é meta de vida para alguém? Lutar pelo mal e pela perdição da humanidade. É preciso não acreditar na razão e nem na lógica para crer que tal doutrina pode ser real. Que uma criatura pode querer tomar um poder tal e lutar contra o seu Criador. É a continuidade dos contos da Gênesis, de Adão e Eva e tantos outros. E aí imaginam seres alados, seres escuros, seres com unhas. A imaginação é fértil, porque ainda estamos muito próximos das vibrações do pensamento com o mal, com a ignorância. Na antiguidade, contudo, o termo tinha outra conotação, referindo-se a um gênio, a um daimon, que inspirava os indivíduos tanto para o bem quanto para o mal. O uso, quem faz do conhecimento somos nós, para o bem ou para o mal. A maioria das religiões cristãs, os demônios ou espíritos imundos, que é outra tradução triste, que é dada a esses amigos espirituais que estão em evolução, e como o Sérgio falou, no futuro serão espíritos puros. São anjos caídos que foram expulsos do terceiro céu. A doutrina espírita nos ensina que nós não retrogradamos. Se chegamos ao patamar de anjos, seremos anjos. Poderemos ficar estacionados, mas voltar jamais. Outro ponto que não há lógica. E a doutrina cai por si. Vamos lá, Itamar, no próximo? Existe um grupo de cristãos, uma seita, né? Que tem principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. São os cristadelfianos, que eles acreditam na Bíblia. Tudo que a Bíblia diz, segundo a interpretação que eles fazem. São os deuses dos pagãos. Isso é, todo aquele que não é cristão. É pagão. Não tem Deus. Não é filho de Deus. Segundo eles, os antigos gregos acreditavam que os espíritos podiam possuir as pessoas e que eram os espíritos dos falecidos que tinham subido ao nível de demônios. Olha só. Hierarquia. Os gregos sabiam muitas coisas. O Evangelho nos fala, no início, na sua introdução, que Sócrates e Platão foram precursores do espiritismo, através das suas ideias e dos ensinamentos que pregavam. Quando alguém não entendia a causa de uma enfermidade, parece até agora, os dias atuais, né? É o demônio da doença, é o demônio do desequilíbrio financeiro. Vamos expulsar. Porque na tradução bíblica, Jesus expulsava demônios. Jesus não expulsava demônios. Os demônios é que fugiam perante uma luz tão grande e tão poderosa que eles nunca tinham visto antes. Quando alguém não entendia a causa de uma enfermidade, por não haver causa aparente ou por ser uma doença de foro psicológico, a enfermidade era atribuída aos demônios.
E os cristadelfianos também não acreditam que os anjos possam pecar. Se são espíritos puros, naturalmente não vão pecar, não vão errar contra a lei de Deus, porque já atingiram um nível de conhecimento tal que é impossível admitir que eles ajam fora da lei de Deus. Vamos lá, Itamar? Falando de outras culturas mais, a tradição judaica cunhou a figura do demônio com um significado totalmente diverso da corrente da tradição cristã. Para o primeiro, os demônios são seres meio humanos, meio espírito, criados após o homem, podendo reproduzir-se. Filha, você vai casar com um demôniozinho e vai ter um filhote de capeta. Meu filho, você vai casar com a diabinha ali e ela vai ter um filhotinho de Satanás. Nos faz rir. Podendo ser bom ou mal, mas de natureza incompleta, cujos atos tendem ao caos. Cada palavra que a gente vai lendo, a gente vai se surpreendendo no que nós mesmos já acreditamos. Que se hoje temos a bênção dos ensinamentos espíritas, espiritualistas, outrora não tivemos. Caminhamos pelas religiões que hoje lançam tantos irmãos na descrença nas coisas espirituais. Lançam a descrença naqueles que deveriam levar fé e esperança para tantos irmãos que chegam a pensar em dar cabo da vida. Por falta de espiritualidade, por falta de um conhecimento correto, por falta de instrução. Nos contextos judaico e islâmico, a ideia é diversa, até porque não se trata de um ente opositor ao Criador, mas de algumas criaturas a ele subalternas. Vamos lá, Itamar? E agora Kardec nos brinda com o livro Céu e Inferno, onde ele fala dos anjos, dos demônios, do céu, do inferno, das concepções que a Igreja nos trouxe, católica e protestante, ortodoxa, e da interpretação que o Espiritismo nos traz. E Kardec nos fala um conceito que Ramatiz também repete. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e a sua virilidade como corpo humano. Mas, para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve ela passar? E para compreender e aceitar o que nós aceitamos hoje, quantas vidas nós já tivemos? Por isso que eu sempre falo para as damas, quando perguntarem a sua idade, diga, somando as minhas 4 últimas encarnações, eu devo ter 300 e alguns anos. E pronto. Ninguém vai saber qual é a idade atual. Os curiosos de plantão, né? O espírito não tem idade, não tem tempo. Ele é eterno. Ou ele é imortal? Imortal. A graça me ensinou. O espírito é imortal. Vamos na próxima, então?
E foi o duplo princípio do bem e do mal que durante muitos séculos colocou-nos a obrigação de definirmos quem está do lado e quem está do outro, quem está com Deus e quem está com Satanás. E esse princípio do bem e do mal, infelizmente, se espalhou pela sociedade, se espalhou pela cultura. Se eu estou certo, eu sou do bem, e eu acuso você de estar errado e você é do mal. Se você não é comigo, você é contra mim. Errado. Precisamos aprender urgentemente a conviver uns com os outros, iguais ou diferentes. Isso é a base de quem se habilita a encarnar no mundo de provas e expiações. Isso é a base de quem pretende ter paciência, perseverança e amar o próximo como a si mesmo, respeitando o momento dos outros irmãos. Com isso, vamos erradicar a crença do eu estou certo, você está errado. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Porque o inferno não existe. Existe apenas dentro da nossa mente, do nosso coração. Que transformamos as nossas vidas, as nossas existências, no inferno. Num umbral de trevas, pelos pensamentos que alimentamos, pelos pensamentos que mantemos vivos dentro de nós. E o próximo item fala de Zoroastro, do masdeísmo, que também tinha o seu Deus da luz, seu Deus das trevas, religião da Pérsia, século VI. Vamos ao próximo, então? E vamos ao que a doutrina espírita diz, fechando o assunto demônios. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração, recuperação. O sofrimento deles não é eterno, assim como o nosso não é. A dor não é eterna, a dor passa. E por isso é que pedimos: não desistam da vida. A dor passa. O sofrimento passa. Tudo passa. São seres colocados na base de uma escala. Não de nela graduar-se. Chega-lhes, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando então melhorarem-se, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. E aí eles vão tomar o caminho do progresso e da evolução. E serão todos felizes. Porque, como a Graça falou antes, nosso estudo do Setembro Amarelo, nós fomos criados por Deus para sermos felizes. O sofrimento e a dor é temporário. E todo o mal e todo entendimento incorreto será extirpado. Porque estamos em tempos de separar o trigo e o joio. E tudo aquilo que não for ensinamento de Deus,
da consciência divina, atingindo a consciência divina que há em nós, será arrancado, atado em feixes e queimado. É isso, meus irmãos. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma colocação? Não, aqui você falou que são suscetíveis de regeneração. Haja visto Ivone Pereira. Em quantas reencarnações que ela teve oportunidade, ela suicidou e levou outros ao suicídio. No entanto, veio para nos deixar esse compêndio, que é Memórias de um Suicida, através dela, que sofreu tantas vezes com o suicídio e a regeneração nessa vida aqui no Brasil. Que ser fantástico, que pessoa, que mediunidade, enfim, tantas coisas boas. Todos os livros dela são ensinamentos que ela nos deixou. Quer dizer, oportunidade foi lhe dada e aí ela parou de fazer as que ela fazia antes e foi evoluindo. Lógico que ainda não é um espírito de luz, mas está no caminho. Que é o Graça, como a espiritualidade é fantástica. Você falou que não ia falar de Ivone Pereira na sua palestra, mas falou no Livro dos Espíritos. Não teve jeito. Paulinho. Pois não, Sérgio? Bom, primeiro, fica meio assim chato de falar, mas eu queria dizer que a sua apresentação, sinceramente, foi brilhante. Foi emocionante, foi muito bonita. E o mundo espiritual, né, ele trabalha tão bem assim que hoje eu fui prolixo. Hoje eu não fui prolixo. Hoje eu fui sintético, né? Porque eles sabiam quanto que você tinha que trazer para a gente. Mas só faltou, antes do professor Hernandes falar, que faltou a questão 130, eu pulei. Eu vou ler aqui rapidamente, para não deixar essa brecha. Eu fiquei surpreso. Eu também, eu senti falta. Mas já, Sérgio, já. Aí cadê o botão? Cadê o botão? Cadê o botão? Liga a câmera, liga. Você nunca é prolixo, meu irmão. Você nunca é prolixo. Se a opinião, a questão 130 é a seguinte: se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, já que foi dito que era errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Ou seja, na tradição de todos os povos, há os seus deuses, há os seus protetores. Então, o raciocínio seria esse que ele está tentando entender, que seria, se não há essa proteção, como é que já nos povos já se começaria com os seres perfeitos? Entende a pergunta? Então, foi essa. E o mundo espiritual responde assim: aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes de existir já havia espíritos, com E maiúsculo, ou seja, a comunidade, no grau supremo. Os homens, por isso, acreditaram que eles sempre haviam sido perfeitos. Então, o que os amigos espirituais estão trazendo, por exemplo, é o seguinte, para mostrar que maravilha que é o Senhor Jesus. Então, ele passou por todo um processo de aprendizado. A Terra tem 4,8, este nosso universo tem 13,8, algo desta ordem. Então, ele passou por todo um processo. Daí, Ramatiz dizer que seu grande sacrifício foi ele baixar a sua vibração para poder voltar. Há um conto assim tão lindo, que conta-se que Buda e Jesus estavam caminhando no seu progresso quando Jesus ouviu o choro de uma criança e ele voltou, que seríamos nós. Então, para que a gente entenda isso, eu não queria deixar passar a questão 130.